Olá, seja bem-vindo ao terceiro encontro do nosso pequeno curso, O Pequeno Príncipe, a Comunicação com o Coração. Na aula passada, falei um pouco a respeito do storytelling em relação a episódios do Pequeno Príncipe, histórias, da comunicação dele com a raposa, da criação de laços. Heloísa falou bastante também a respeito de detalhes da oratória. Nossa professora Ana Beatriz também comentou alguma coisa sobre comunicação não violenta e a maneira dela penetrar na pergunta, na ansiedade, na necessidade do outro, passando por cima de todas as dificuldades, da agressividade, de qualquer coisa que haja que poderia ser um impedimento na comunicação. Hoje nós vamos começar, a professora Ana Beatriz vai comentar mais um trecho do Pequeno Príncipe e na sequência vamos falar um pouco a respeito das três artes: storytelling, oratória e comunicação não violenta. Professora Ana Beatriz? Obrigada, Lúcia. É interessante porque na nossa aula da quarta-feira teve esse trecho que a senhora comentou sobre a relação do Pequeno Príncipe com a raposa e essa mensagem tão bonita de criar laços verdadeiros, profundos. E isso me lembra muito uma outra parte do Pequeno Príncipe, que é a que eu gostaria de comentar hoje com vocês. Um outro trecho que muito bonito, que também relaciona muito com esse ponto, que é a relação do Pequeno Príncipe com o empresário. Só para contextualizar todos vocês, bem brevemente, um dos planetas que ele visita na sua história, nas suas viagens, é desse empresário que tem um hábito muito diferente. Ele está contando as estrelas no céu e está escrevendo o número, contando, escrevendo e reescrevendo e recontando quantas estrelas tem no céu. E o Pequeno Príncipe acha isso muito interessante, muito curioso, por que ele está fazendo isso, e pergunta para ele, ele vai respondendo que é porque ele possui as estrelas. E ele está contando toda a posse maravilhosa que ele tem. O Pequeno Príncipe acha interessante, vai fazendo várias perguntas para ele, vai perguntando e vai perguntando, para tentar entender o que é isso. E ele, o empresário, muito sem tempo e muito sem paciência, vai tentando explicar para ele também que ele foi a primeira pessoa que pensou em possuir as estrelas. Logo, as estrelas, então, realmente são dele. E o Pequeno Príncipe não entende muito bem para que isso, qual a utilidade de você possuir as estrelas, para que ele quer elas. E ele vai explicando, tentando explicar todas as vantagens que tem em possuir todas as estrelas do céu. Que ele pode escrever o número num pedaço de papel, pode guardar numa caixa, que é o banco, e saber que ele tem sempre esse número lá. Que aquelas estrelas todas podem dar para ele o poder de comprar outras e outras estrelas quando forem descobertas também. Então tenta explicar para ele toda a vantagem de todas aquelas posses dele. E esse trecho sempre me chamou muita atenção, porque depois ele tenta muito explicar, o Pequeno Príncipe, ele profundamente reflete sobre aquilo, não entende, e ele faz um comentário muito especial e muito profundo. Ele diz assim, que olha, eu realmente não consigo entender qual é a utilidade de você possuir essas estrelas todas, porque eu mesmo possuo algumas coisas. Eu possuo um vulcão, que eu revolvo a terra dele toda semana, 2 vezes por semana. Eu possuo também uma flor no meu planeta, que eu protejo do vento, coloco água nela, dou vida a ela. Então, eu sou útil às coisas que eu possuo. Eu sou útil ao meu vulcão, eu sou útil à minha rosa, mas você não é útil às estrelas? E diante disso, o empresário realmente fica sem resposta e sem palavras. E esse trechinho sempre me chamou, como eu disse, muita atenção. Essa ideia tão bonita e tão profunda que ele está colocando através da fala dele, de que realmente nós devemos ser úteis às coisas que nós possuímos. Só faz sentido ter uma posse quando nós temos algum grau de utilidade. Essa é uma ideia realmente muito, muito especial. Ou seja, nós não possuímos realmente as coisas quando nós temos um papel, um documento que nos dá uma posse sobre algo. Na realidade, a verdadeira posse é a posse com o coração. São os laços que são gerados, que a professora Lúcia estava comentando na nossa última aula. A verdadeira posse é a do coração. E podem perceber que no fundo, no íntimo, todos nós sabemos isso, todos nós sentimos isso de fato. Por exemplo, experimentem fazer isso, inclusive, quando vocês vão num lugar muito bonito, como por exemplo uma praia que gostam muito, tentem trocar um pouco de sentimentos, criar um pouco de laços com esse local, com esse espaço, com essa praia, por exemplo. Ser um pouco útil a ela também. Se vê um lixo, recolher, cuidar dela bem, apreciar a sua beleza, de tal forma que você troca tanto sentimento com aquele lugar, com aquele espaço, que no fundo você sente assim, é meu.
Eu não preciso ter um documento que me dê posse. Na verdade, a praia é minha, o local é meu. Ou, por exemplo, isso acontece muito conosco, é mais comum também, quando a gente fala de alguma música. Uma música que para nós é muito especial, que transmite muita beleza, que toca o nosso coração. Para nós, a gente gosta de falar sobre ela, mostrar ela para as pessoas, sente uma relação tão profunda, troca tantos sentimentos com a música, que a gente sente profundamente assim, essa música é minha. Essa é a verdadeira posse, é justamente a posse do coração. É quando nós trocamos os nossos sentimentos realmente com as coisas. Inclusive, isso seria realmente o sentido do desapego. Nós falamos tanto e às vezes deturpamos tanto o sentido e não compreendemos muito bem. Às vezes pensamos que o desapego de algo ou de uma pessoa é você tirar o valor das coisas. Não, é justamente ao contrário, é você trocar tanto sentimento, que justamente você não tem mais necessidade da posse externa, você já sente posse de tudo com o seu coração. Não tem desejo mais pelas coisas porque na verdade tudo é seu. Já pode sentir que todas as coisas são suas e que você troca sentimentos com todas elas. Então esse para mim sempre foi um trecho realmente muito especial. E também quando nós tentamos relacionar isso com a nossa convivência, com a nossa comunicação, podem perceber que uma das coisas que mais nos atrapalha de fato na convivência e na comunicação tem muita relação com esse sentimento de posse, que costuma gerar muita exigência das pessoas. No fundo, esse sentimento de posse, essa exigência constante que nós sentimos, é uma das coisas que mais gera conflitos, uma das coisas que mais fere os demais também. Então, por isso que eu acho muito bonito essa resposta do Pequeno Príncipe, porque a gente poderia exatamente usar ela pensando assim, olha, eu tenho que ser útil às coisas que eu possuo, às relações que eu possuo. Então, no fundo, quanto mais nós temos relações profundas, nós teríamos que nos perguntar assim, como eu posso realmente somar e ser de fato um fator de soma tão importante, tão especial para aquela pessoa, trocar tantos sentimentos com ela, que no fundo eu sinto ela dentro do meu coração e eu também estou dentro do coração dela. Isso realmente seria o sentido profundo e verdadeiro da posse, a posse com o coração, a troca profunda dos sentimentos. Eu acho belíssimo e como nós comentamos também na nossa aula da quarta-feira, exatamente essa relação que eu acho bem bonita da comunicação não violenta ensina justamente a gente a fazer isso. É procurar aquilo que eu posso somar com a pessoa, como eu posso ser exatamente esse fator de soma para ela, que independente de qualquer coisa que ela me traz, eu posso encontrar esse ponto de utilidade, como eu sendo eu mesmo, posso ser útil também àquela pessoa, sem jamais deixar de ser eu mesmo. Então não é necessariamente dar aquilo que a pessoa pede, mas aquilo que ela necessita, como eu posso também somar com ela. Então esse é realmente um trecho que eu acho muito bonito e uma visão que mudaria muito as nossas relações. Teríamos que ser menos exigentes com as nossas relações e buscarmos mais ser úteis a ela, realmente. Então esse era o trecho que eu queria compartilhar com vocês, né, com todos hoje. Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse trecho que me lembrou durante a sua fala algumas questões da oratória, mas de algo que eu admiro muito do Pequeno Príncipe, que ele é um filósofo. Ele tem um coração extremamente filosófico, ele está sempre interessado pelas coisas. E é muito válido a forma como ele chega em cada planeta e ele se interessa naturalmente, ele não julga. Ele tenta conhecer de coração puro o que é aquilo ali. Depois, quando ele vê que não vai tirar muito daquela pessoa, ele vai para outro planeta. Mas o que eu acho interessante nisso, e tem muita relação com a oratória, essa curiosidade pela vida, essa vontade de conhecer, de entrar um pouco mais no mistério da vida, isso é muito bonito. E Cícero, que foi um grande orador e um filósofo romano, dizia que uma das características do orador é ser filósofo. E tem muita relação com isso que a Bia falou também, de você estar em um local, estar em um momento e você gerar um sentimento sobre aquilo. De certa forma, você não está de uma maneira passiva naquele momento. Você está com a consciência presente de tal forma que você reflete um pouco o que você é naquele ambiente. Você troca a si mesmo com aquele ambiente. E Cícero também fala um ponto que eu acho muito válido com relação à oratória, que muitas pessoas perguntam para mim, como é que eu improviso? Como é que eu vou fazer um improviso? E Cícero, ele dá uma chave interessante, ele fala reflexão e ser filósofo, porque se você está presente na vida, está vivendo a vida, está percebendo as coisas, você está gerando um conteúdo que é seu e é profundo. E quando as pessoas trouxerem ideias, você vai ter o que falar sobre elas. Você não vai ser simplesmente prolixo ou enrolar de qualquer maneira, mas vai ter um conteúdo. E outro ponto interessante, que essa parte do sentimento, não somente com o ambiente em que você está, mas com as pessoas que estão contigo. Porque se você se interessa pelo que o outro está dizendo, se você se envolve, você consegue gerar um processo de diálogo.
E muitas vezes hoje não se tem isso, mas não tem o interesse pelo outro. Não se sabe escutar, uma escutativa, calar por dentro. Então, esse processo é muito importante e muito válido para que a gente possa viver um improviso, ou fazer um improviso de forma mais consciente, sabendo dominar isso conforme a inspiração de Cícero e do Pequeno Príncipe. Isso eu gostei muito, que eu lembrei dessa parte de Cícero, acho que é bastante útil para vocês também. Eu vou falar um pouco para vocês a respeito do storytelling. Vou começar com uma pequena historinha que existe dentro do curso das 3 chaves da comunicação e da convivência. Diz que havia um rei que queria educar seus 3 filhos. Eram 3 príncipes que um dia seriam herdeiros daquele reino. Então ele via que os príncipes eram muito arredios a qualquer processo de educação. Não gostavam de aulas, não gostavam de professores, viviam fugindo de todas as aulas. Então ele pede para que se faça uma convocação para todos os sábios do reino que viessem à presença dele, e quando os sábios vêm, ele explica que necessitava educar os seus filhos e que estava encontrando grande dificuldade. E aí um deles, que era Vishnu Sharma, diz: pode deixar que eu educo os príncipes. Ele fica muito contente. No dia seguinte, Vishnu Sharma vem e encontra os meninos debaixo de uma árvore brincando. Ele passa por ali como se estivesse passando casualmente. Ah, como o dia está belo, meus jovens, eu me lembro muito nessa situação, vocês aí brincando, me lembro a história de um rapaz que também brincava debaixo de uma árvore, que um dia encontrou um dragão e não sei o que. Ele começa uma história. E essa história fica tão envolvente, tão maravilhosa, que os garotos ficam eletrizados. Mas não é uma história comum, era uma história que passava um valor, um ensinamento. Quando ele termina aquela história, começa a outra e para. Não, agora já é tarde, não dá para terminar essa história. E os jovens dizem: volte amanhã e conte para a gente o resto dessa história. No dia seguinte, ele passa por lá e a mesma coisa. Conta o final daquela história, uma história maravilhosa, onde mais um valor é passado. E quando ele termina uma, ele já começa a próxima, porque isso me lembra uma outra história. No ápice, ele para: eu tenho que ir embora, hoje eu não posso ficar. E assim foi por 300 tardes. Depois de 300 tardes, os príncipes estavam educados. Gosto muito dessa história, que narra como nasceu esse espírito da contação de histórias na educação dentro da cultura indiana, como várias outras culturas que utilizaram isso largamente. Os contos de fada também na Idade Média eram fortíssimos no processo de educação. É muito importante, e nós trabalhamos isso dentro do curso de Storytelling, que você saiba o que você quer transmitir com a sua peça de oratória, com a sua aula, com a sua fala, ainda que seja com uma conversa com alguém. Qual é o valor que você quer transmitir? E em torno disso você cria uma história, cria um contexto que transmita exatamente esse valor. E essa história ela tem uma maneira de penetrar no coração do outro. Todos nós gostamos de histórias, elas são muito envolventes. Então você cria uma história em cima desse valor fundamental que você quer transmitir. Também pode utilizar histórias prontas, mas tem que ter um bom repertório para saber onde cada uma delas se encaixaria bem, transmitiria bem uma ideia. Você pode até colecionar as histórias que você conhece relacionadas a ideias que elas transmitem bem e ficam ali como um acervo para você. Saber colocar isso bem dentro da oratória, no local certo, não de qualquer maneira, não em qualquer momento. Depois sair na sua fala, desdobrando elementos dessa história e explicando. Desdobrando elementos como fizemos com o Pequeno Príncipe. E em cima desse desdobramento trazendo mais claro o que está contido ali, como um ensinamento que agora vai ser intelectualizado, vai ser entendido intelectualmente. Storytelling vai te mostrar então como usar as histórias na comunicação. Esse é o fundamento dele. Vai te ensinar, se for preciso, como criar uma história, como colocar isso dentro da sua fala, aí como explorar isso depois para que se torne mais claro e essa mensagem se torne mais contundente para o ouvinte, que é uma técnica que hoje é largamente utilizada e tem um valor fundamental. Como usar histórias pessoais, qual é o risco de usar histórias pessoais, qual é o limite do que podemos fazer, como podemos usar histórias reais. Enfim, tudo isso abordamos dentro do curso de Storytelling. Agora passo para vocês para a professora Heloísa Limeira, que vai falar um pouco sobre como é o curso de oratória dentro do curso 3 Chaves para Comunicação e Convivência.
sobre a oratória, não teria como eu começar essa conversa sem relacionar com o Pequeno Príncipe. Um pouquinho do que nós conversamos já nessa aula, que foi esse olhar dele de curiosidade sobre o óbvio, que aparentemente é óbvio. Tem algo que eu diria que é o coração desse nosso curso de oratória essencial, que é essa tríade da oratória. Quem acompanha as palestras da professora Lúcia ou que gosta de filosofia sabe que sempre a gente acaba conversando sobre alguma tríade. E essa tríade tem um mistério, que é como um tripé de uma câmera. São 3 pontos apoiados em um. Se você tira uma perninha, ela cai. A oratória também tem 3 pontos que sustentam ela como ciência, como arte, que é a mensagem, o orador e o ouvinte. Mas é como se eu ouvisse o Pequeno Príncipe aqui no meu ouvido perguntando: mas o que é a mensagem? Mas o que é o orador? Mas o que é um ouvinte? Vocês já pararam para se perguntar? Então, no curso, nós vamos relacionar cada elemento desse com uma palavrinha, com uma mensagem alma, como eu falei com vocês, que ela tem um sentido mais profundo, e entender isso dentro de 3 características que os gregos traziam para o ser humano. Nous, psique, soma. Como é que eu posso relacionar isso para trazer de cima para baixo essa mensagem de uma forma concreta, de uma forma prática e cheia de vida, porque só se vê bem com o coração e só se fala bem com o coração também. Tem uma parte interessante que vocês vão saber um pouco mais, que o nosso nervo vago, a natureza é muito econômica, ele sai, alimenta, dá impulso aos nossos olhos, passa próximo às nossas pregas vocais e vai para o coração. E do coração ele ramifica para as nossas pregas vocais. Então até no nosso corpo físico a voz nasce do coração. Será que isso não tem algo mais profundo para podermos entender? Então você vai entender com mais profundidade o que é a mensagem e como expressá-la melhor. E na parte do orador, você vai ver que esse orador, ele é uma flauta, ele é um canal dessa sua boa mensagem que vai fazer diferença, que vai fazer com que você conecte com o seu ouvinte, com o seu público de uma maneira mais profunda e verdadeira. E para essa flauta soar bem, ela tem que ser oca, sim. Sair daquela vaidade, ali daquele planetinha da vaidade, ou então daquele mecanicidade inconsciente do rapaz do lampião, e por aí vai. Temos que saber limpar esses elementos para poder ser essa flauta. Mas a flauta tem uma característica, ela também é ordenada. Os buraquinhos, eles têm um lugar perfeitamente colocado, porque senão desafina. E se desafina, as pessoas não compreendem a bela mensagem que a música vai trazer. Por isso que também temos que ser, como oradores, essa parte ordenada. Ordenar os nossos pensamentos, introdução, desenvolvimento, conclusão, focado sempre nisso que a professora trouxe, que é o objetivo, o coração da nossa fala. O que eu vou entregar realmente para as pessoas? Tem que ser ordenada das minhas emoções, porque se eu falo que hoje o meu dia foi fantástico, dessa forma para vocês, vocês não vão entender porque vai faltar essa ordem entre a minha emoção e aquilo que eu estou expressando. Tem que ter essa coerência. E assim no meu corpo, etc. E também no ambiente físico, no aspecto mais concreto, a forma como eu gesticulo, a forma como eu olho para vocês, tudo isso faz diferença para que essa ordem possa transmitir a mensagem da melhor maneira possível. E o público, que tem um segredo muito grande que vocês vão saber no nosso curso das 3 chaves. E obviamente que tudo isso vai ter que ser tratado de uma maneira mais profunda, como o aspecto da oratória e a parte da retórica formal mesmo, de como preparar uma boa reunião, de como você estruturar uma apresentação, construir o objetivo, para que possa, ao final, ter técnicas que sejam claras, que sejam eficazes, que foram treinadas já por muitas pessoas e que vêm com a base filosófica, e que vocês possam, praticando, melhorar a cada dia, porque o bom orador, ele não se faz do nada ou simplesmente quando ele está diante de um palco. Ele se faz de uma maneira natural nas nossas conversas cotidianas também. Então você vai aprender a utilizar isso no dia a dia para comunicar bem, não somente no palco ou na gravação, mas sempre. Então, além disso, tem muitas outras coisinhas, mas isso é o mais importante que vai acrescentar a vocês. E tem um bônus interessante que é com a minha querida fono, Patrícia Caetano, que vai falar um pouco sobre o sistema fonatório, sobre aquecimento e desaquecimento vocal, porque também precisamos cuidar dessa nossa voz que nasce do coração, ou deveria nascer, e que vai comunicar às pessoas. E agora eu vou convidar a querida Bia para falar sobre a comunicação não violenta no nosso curso das 3 chaves.
Bom, eu queria até antes de começar a falar sobre a comunicação não violenta, um detalhe também é que a gente tem esse mapa que explica sobre as aulas do curso, os conteúdos que vão ser tratados. Vocês podem clicar no botão aqui ao lado e podem baixar esse material para que possam conhecer um pouco melhor, inclusive para que possam refletir um pouco mais sobre tudo isso que a gente está mostrando e ensinando nas nossas aulas dessa semana. E explicando então sobre a comunicação não violenta, eu acho muito, muito impressionante essa sensibilidade de Marshall, que foi quem estruturou o processo da comunicação não violenta, a sensibilidade dele a perceber um tipo de linguagem que tende a gerar mais compreensão entre as pessoas e um tipo de linguagem que afasta as pessoas da compreensão uns dos outros. Realmente é muito impressionante a sensibilidade dele a isso, esse tipo de linguagem, mas filosoficamente nós sempre tratamos a linguagem como uma expressão das ideias. Ou seja, a linguagem ela é um símbolo de uma mentalidade que a pessoa tem. Então, o que a gente gostaria de fazer nesse curso é ir mais além da linguagem. Claro, nós vamos aprender todo o processo da linguagem da comunicação não violenta também. Vamos saber aplicar tudo isso. Mas a gente vai um pouquinho mais profundamente. Uma pessoa que ela faz uso dessa linguagem, que não fere aos demais e que não se deixa ser ferida, que tipo de compreensões sobre a vida ela tem? Como que ela vê o outro ser humano, como ela vê as relações humanas, como ela percebe o ser humano que está na frente dela. Então, que ideias profundas ela tem que dão para ela essa capacidade de ter um diálogo, uma convivência que compreende os demais e não gera conflitos, nem ela gera conflitos e nem absorve também nada que afere dos demais. Então, isso é muito mais um processo interno que vai depois se refletir na linguagem. Então, é isso que nós vamos tratar no nosso curso. Só para vocês entenderem um pouco melhor, podem perceber que, às vezes, tem pessoas que usam uma boa forma de linguagem, inclusive na oratória também, né, Luísa? E, às vezes, coisas simples, por exemplo, sorriem pra gente. Uma pessoa quando, sei lá, um vendedor de uma loja, por exemplo, sorri pra gente. Mas que você sente que, no fundo, é uma forma que ela está usando, mas que você sente que, no fundo, não tem realmente uma ideia, um sentimento, uma concepção. Ela não quer de verdade o seu bem, por exemplo. E a gente percebe isso e sente isso de fato. O próprio Marshall falava sobre isso. Ele dizia que muitas pessoas tentavam aplicar a comunicação não violenta, aí não dava certo e elas queriam saber por que não dava certo. Mas era justamente por isso, porque elas pegavam uma fórmula pronta, queriam aplicar só a fórmula, só a linguagem, mas sem transformar nenhuma visão dentro delas. E isso não vai funcionar. Então, por isso que no nosso curso da comunicação não violenta, que a gente vai inserir vários princípios filosóficos para nos dar um pouco mais dessa percepção e dessa visão. Então, nós vamos falar sobre a teoria da alma prisioneira, por exemplo, de Platão, que nos ajuda muito a entender o outro ser humano. Vamos falar sobre a compreensão do ponto de vista do outro, através do filósofo indiano Sirihan também. É um texto belíssimo que nos dá essa percepção de como compreender o outro nos torna cada vez mais amplos, cada vez mais profundos. Então, o que eu queria dizer para vocês é que esse curso, especificamente, a gente vai aprender a comunicação não violenta, mas vai ser mais do que isso. A gente vai querer realmente passar por um processo de uma transformação interior, da maneira como eu vejo a vida, como eu vejo as pessoas, como eu vejo as relações humanas e também como eu vejo a mim mesmo. Então, realmente, esse curso é para quem está disposto a algumas transformações. E seguindo a partir daí, a gente tem dentro desse processo da comunicação não violenta, nós vamos falar um pouco também sobre aquilo que ele chama da comunicação alienante da vida. Vocês lembram da história do bêbado que eu contei lá na nossa primeira aula do nosso curso juntos? A gente comentava que o bêbado procura a chave onde ele não tem nenhuma chance de encontrar. Isso é o que Marshall chama da comunicação alienante da vida. Ou seja, quando nós também na relação, nos diálogos com as pessoas, a gente foca toda a nossa atenção, toda a nossa consciência nos julgamentos, em sair das responsabilidades pelo que nós mesmos sentimos, focamos nas comparações com os outros, nessa série de coisas que não tem a menor possibilidade da gente compreender os demais seres humanos. Então é importante a gente conhecer o que é essa comunicação alienante da vida para perceber quando nós estamos fazendo. Inclusive é um bom exercício para cada um. Começar a perceber nas suas relações quando é que está focando a atenção onde tem alguma chance de encontrar aquilo que está procurando, que é uma relação de coração, ou quando está focando a comunicação em pontos que nunca vai encontrar nada disso, não tem a menor possibilidade, a menor chance de fazer isso. Então esse é o ponto da comunicação alienante da vida. Em seguida, a gente passa para cada uma das componentes da comunicação não violenta. Então, o que é isso? Todo o processo da comunicação não violenta,
é como se a gente tivesse umas lanternas, né? E a gente quer focar ali a nossa comunicação nesses pontos onde a gente tem mais possibilidade de encontrar uma chance de entender a pessoa. Ela tem duas vias, a comunicação não violenta. Então, uma via é como eu me expresso, focando nesses 4 elementos para que o outro possa me compreender melhor, de fato. E a outra via que é como eu entendo a outra pessoa, qualquer coisa que ela estiver falando, inclusive, buscando focar a minha atenção nessas mesmas 4 componentes. Então, é muito interessante, porque, como eu disse, são uma linguagem, mas para a gente usar a linguagem significa que muitas concepções nossas sobre a vida estão transformando também. Então, só para citar para vocês conhecerem quais são esses 4 componentes, o primeiro deles é o que ele chama de observar sem avaliar. Então, significa que quando eu vou falar alguma coisa para uma pessoa, eu teria que separar a observação da avaliação. Não significa que eu não posso avaliar as coisas, muitas vezes vai ser uma responsabilidade minha, inclusive, avaliar. Mas que quando eu me expresso separando, primeiro é algo que eu observo, como se fosse um observador de fora, que não está envolvido com a experiência, e depois eu falo a minha opinião, a minha avaliação sobre aquilo, que nada mais é do que uma opinião minha, não é uma verdade universal, nada disso. Então é muito mais fácil que as pessoas me compreendam. Por exemplo, uma coisa é eu falar assim: olha, você é irresponsável, por exemplo. Isso é um julgamento. Eu estou misturando uma coisa que eu estou observando com a avaliação que eu estou fazendo. Isso tende a ferir muitas pessoas e a gerar muitos conflitos. O que ele ensina é separar isso. Então, você pode falar: olha, quando eu observo que você, por exemplo, um filho, né? Você está na sua semana de provas na escola e todo dia está acordando às 10 horas da manhã, eu penso que isso é uma irresponsabilidade. Então, você pode falar a sua avaliação, mas desde que ela seja separada. Então, isso tem muito mais chance da pessoa compreender aquilo que você quer colocar, aquilo que você quer dizer. Porque você está separando e não está apresentando como uma verdade universal, mas como uma opinião sua sobre os fatos. Então, essas coisas estão bem separadas. O segundo componente da comunicação não violenta é a expressão, identificação dos nossos sentimentos. Parece fácil, simples, porque é só falar o sentimento, é só identificar o meu sentimento, mas não é tão simples assim, porque exige muito autoconhecimento nosso. Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade de fazer é identificar os nossos sentimentos. Tem uma variedade, uma nuance tão grande dos sentimentos e às vezes a gente expressa tudo como bem e mal. Como é que você tá? Tô bem. Como é que você tá? Tá mal. Ou seja, a vida fica tão limitada, tão restrita, usam a mesma palavra para tudo, né? Eu amo sorvete, eu amo uma pessoa, eu amo uma viagem. Então a vida fica muito sem matizes, sem possibilidade de expressões. Por isso que uma coisa que ele recomenda, inclusive, é que a gente possa enriquecer o nosso vocabulário de sentimento, porque senão não vamos poder nos expressar também. E por que o sentimento é tão importante? Porque podem perceber que a gente compreende uma outra pessoa, não é muito pelo aspecto mental, racional, a gente compreende muito a pessoa através do sentimento dela. Então esse é um ponto muito importante. A terceira componente é a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Eu considero que esse é um dos pontos mais filosóficos, uma das chaves mais bonitas da comunicação não violenta, que significa assim: tudo que você sente é responsabilidade sua, não é responsabilidade de uma outra pessoa. Eu sei que parece duro da gente olhar para isso e compreender, porque, claro, é muito mais simples a gente culpar as pessoas que estão ao nosso redor, mas reflitam sobre esse ponto, porque é uma chave realmente muito especial. As pessoas, elas podem ser o gatilho para aquilo que eu sinto, mas não, jamais, a causa pelo que eu sinto. A causa está sempre em mim mesmo. E para a gente aplicar o processo da comunicação não violenta, nós teríamos que assumir essa responsabilidade pelo que nós sentimos. Se nós não queremos assumir essa responsabilidade, não vai ser possível aplicar esse processo da comunicação. Não vai ser possível viver com maturidade, aliás, as relações humanas também. Então, esse é um ponto fundamental. Eu sei que às vezes nós podemos pensar assim: mas uma pessoa falou de tal forma comigo e foi grosseiro, então a responsabilidade é dela. Não, ela pode ser o gatilho, mas não a causa. A causa está em você mesmo. Por que a opinião daquela pessoa é uma coisa tão importante para você? Ou por que você se acha tão importante que uma pessoa não pode discordar, ou não pode achar uma coisa que você fez que não foi tão boa assim? Por que você está deixando aquilo te ferir? O que está em você que causa aquilo? Às vezes uma expectativa sobre o que a pessoa iria nos dizer, o que ela iria nos falar e que nos fere profundamente. Mas aonde está? Dentro. A pessoa é o gatilho, mas não a causa. Esse é um ponto muito importante, porque é o que nos possibilita ter um pouco de liberdade. Se a causa está em mim mesmo, então também está em mim a possibilidade de me livrar dela.
Em outras palavras, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade depende de nós mesmos, não da outra pessoa. Então, é duro conceber pra gente isso mesmo, mas ao mesmo tempo é extremamente libertador. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. No curso eu vou entrar mais em detalhes sobre esse ponto, é um ponto complexo, não é simples, então não vai dar pra gente abordar tão bem hoje aqui, nesse momento, mas realmente é uma ideia muito libertadora que eu gostaria já de compartilhar com vocês. Os estoicos, por exemplo, diziam que não são os fatos que nos afetam, mas a forma como nós olhamos para os fatos. Então, mudar essa concepção realmente é algo muito libertador. E eu diria que se a gente entender só isso, só esse ponto da comunicação não violenta, só essa ideia, isso já quebraria toda a raiz da violência que nós sentimos. Porque a raiz da violência é exatamente essa, é projetar aquilo que nós sentimos, a culpa daquilo que nós sentimos na outra pessoa. Aí gera todo o processo da raiva e da violência. Então, se eu não projeto no outro, eu sei que a responsabilidade está em mim mesmo, aí nós já quebramos todo o processo da violência. Então, esse é um ponto fundamental. E depois disso, como um quarto componente, tem o pedido. Ou seja, como que a pessoa pode... Como que eu digo a ela, como que eu deixo claro para a pessoa, como nós podemos resolver um conflito, uma situação, como ela pode contribuir com algo que eu necessito também, porque muitas vezes as pessoas gostariam de harmonizar a relação conosco, gostariam de contribuir conosco, gostariam de somar com a gente, mas infelizmente não sabem como. E eu diria que não sabem como porque normalmente nós também não sabemos. Podem perceber que a maior parte das coisas que nós queremos falar ou reclamar é só reclamar mesmo, mas não temos nenhuma sugestão para aquilo. Então, só gostamos de reclamar. Esse último passo da comunicação não violenta é assim, você tem que ser mais ativo. Então, você tem que ter alguma sugestão para aquilo. O que pode ser feito? Como que você pode imaginar uma solução? Como que você pode imaginar uma saída? Então, esse passo é fundamental. Então, todo o processo consiste em nós juntarmos essas 4 fases. Basicamente, nós teríamos que juntar a observação, teríamos que juntar o sentimento, teríamos que juntar a responsabilidade pelo sentimento. Então, teria que sempre falar para a pessoa, olha, eu sinto tal coisa, mas porque eu tinha essa expectativa, porque eu queria fazer isso e não deu certo. Então, eu assumo a responsabilidade, então faço esse pedido, que é então a sugestão do que pode ser melhorado, do que pode ser harmonizado. Então, seria usar esse processo de uma forma metódica, mas que para que pudesse ter mais atenção e mais concentração dos nossos diálogos, da nossa convivência, onde a gente tem mais chance de encontrar uma compreensão dos demais, onde a gente tem mais chance de encontrar realmente o coração das pessoas e colocar o nosso coração para que elas possam nos compreender também, de uma forma que tende a ferir menos aos demais e que nós também não seremos feridos. Bom, esses são os passos, então, da comunicação não violenta. Depois tem uma outra via também, que eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês, mas significa a gente encontrar esses mesmos 4 componentes na fala do outro. Então, o que ele observa, o que ele sente, qual é a responsabilidade dele pelo que ele sente também e como eu posso contribuir com ele, que soma eu posso dar, o que eu posso fazer também que pode somar com a vida dele, que possa enriquecer a vida daquela pessoa. Então, essa é a outra via da comunicação não violenta. Depois nós entramos também na comunicação não violenta conosco mesmo, porque também esse processo pode ser aplicado dentro de nós, com um diálogo interno também. E normalmente quando a gente tende a gerar muita violência fora, é porque a gente faz isso muito com a gente mesmo também, através de críticas, julgamentos, conosco mesmo, comparações conosco mesmo também, que não são positivas. Então esse processo pode ser usado dentro. E por fim, para a gente fechar também todos esses temas, nós falamos um pouco sobre a raiva, essa emoção que sentimos às vezes tão forte e que parece que está por trás de toda a violência. A raiva, ela deveria ser para a gente assim um despertador, um sinal de que a gente está projetando a responsabilidade do que nós sentimos em alguém. Então esse também é um ponto muito bonito. A raiva é um despertador. Tem alguma coisa aí que está projetando que não deveria ser projetada. Uma pessoa muito madura nas suas relações, ela poderia sentir muitas emoções muito intensas, mas não a raiva. A raiva significa que ela está projetando em alguém a responsabilidade dela mesma. Então esse é o curso, né? São os temas principais do curso da comunicação não violenta. Eu espero que com esses elementos, esses passos que a gente deu do storytelling, da oratória, da comunicação não violenta, vocês já possam realmente começar a aplicar. E esses foram alguns elementos que a gente gostaria de transmitir para vocês nessa nossa aula de hoje, para que vocês já possam realmente fazendo uso deles. Mas claro, como a gente apresentou, cada um desses
cursos, eles são muito, muito complexos, tem vários elementos aí que teriam que ser estudados, abordados, muitas dúvidas que podem surgir nesse caminho também, desse aprendizado, e para realmente aprender e entender cada uma dessas técnicas, a sua aplicação, é necessário realmente um curso mais longo, com muito mais horas e possibilidade de a gente poder tirar dúvidas também. Então, para essas pessoas que gostariam de aprofundar e aprender realmente a aplicar esses 3 elementos, essas 3 chaves da comunicação e da convivência, é que a gente gostaria de fazer um convite para participar conosco dessa próxima turma que nós vamos estar abrindo. Então, respondendo às perguntas que muitos nos fizeram já desde o início da semana, nós vamos estar abrindo a turma do curso 3 Chaves da Comunicação e da Convivência nessa próxima segunda-feira. O objetivo desse curso é te ensinar a transmitir a sua mensagem, a mensagem do nosso coração, de uma forma clara, segura e sem ferir os demais. Esse curso ele vai ser totalmente online, de forma que você pode assistir na sua casa, no seu tempo. Então, se você não tiver muito tempo para fazer as aulas, não tem problema, você pode programar dentro da sua agenda, naqueles horários que forem melhores e mais convenientes para você também. Eu acredito que esses 3 cursos vão trazer realmente muitas respostas para que você possa entregar melhor a sua mensagem e para que possa fazer o uso correto, aprofundado dessas 3 técnicas. Nós vamos partir totalmente do zero, vamos partir totalmente sem nenhuma necessidade de nenhum tipo de conhecimento anterior sobre nenhum dos 3. Você vai poder aprender tudo, desde o básico até realmente poder fazer suas próprias práticas dessas 3 ferramentas. Mas claro, esse é um curso que exige tanto de mim, quanto da Lúcia, quanto da Heloísa também, uma dedicação grande para que a gente possa responder as perguntas dos alunos. E por isso nós preferimos limitar o número de vagas para que a gente possa fazer um acompanhamento melhor dos nossos alunos. Ainda estão sendo definidos alguns detalhes sobre o valor do curso, para aqueles que nos perguntaram, mas com certeza na segunda-feira, bem cedo, vocês vão receber todas as informações. Nós faremos a abertura das vagas do curso no dia 26, segunda-feira, e as vagas vão estar abertas até a sexta-feira ou até quando se preencherem as vagas. Então nós realmente recomendamos que você possa fazer a sua inscrição o quanto antes, se já está interessado em aprender sobre essas 3 ferramentas, essas 3 chaves da comunicação, para que não aconteça de você perder a possibilidade de entrar no curso. A gente faz isso para realmente garantir bem a qualidade e o bom acompanhamento dos nossos alunos. Então fique atento a essa data. Na segunda-feira, logo cedo, você vai receber um e-mail onde vai poder clicar para fazer a sua inscrição no curso. Então já fique atento à sua caixa de e-mails na segunda-feira pela manhã. E como nós tivemos muitas pessoas muito interessadas no curso que falaram conosco, nós criamos um formulário nessa página mesmo, onde você pode fazer o seu cadastro para receber informações antecipadas. Então basta, nessa mesma página aqui, basta logo embaixo colocar o seu nome, o seu telefone, o WhatsApp e o seu e-mail, que a gente vai entrar em contato anteriormente, prioritariamente com você, para que não aconteça de você realmente perder as vagas e perder essa oportunidade de se inscrever e estar com a gente no curso. E se nós ainda não respondemos sua pergunta, se você ainda tem alguma dúvida, deixa uma mensagem para a gente no nosso chat, que vamos estar lendo e respondendo todas elas até o final dessa semana. E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, dizer que foi uma experiência muito bonita, maravilhosa para nós estudar um pouco sobre esse tema do Pequeno Príncipe, tão bonito e tão profundo, e agradecer também a presença das professoras e queria pedir para a Lúcia dar algumas palavras finais para encerrar então o nosso evento. Agradeço a todos por terem estado conosco nesse curso do Pequeno Príncipe, a Comunicação com o Coração. Espero que tenham sido ideias que possam começar a gerar uma necessidade de transformação na maneira como você se comunica, na maneira como você se relaciona. Espero por vocês, para estarem conosco nessa jornada das 3 chaves da comunicação e da convivência, mas lembro que também continuaremos, para aqueles que não puderem agora fazer o curso conosco, continuaremos com a nossa participação no YouTube, nas redes sociais. Esteja conosco sempre, fique conosco, nos acompanhe. Estamos sempre passando coisas interessantes para você. Um grande abraço a todos.